Oi, turma, do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, capítulo 1, O Futuro e o Nada, item 14. O homem tem a convicção instintiva do futuro, mas não tendo até então nenhuma base certa para sua definição, criou pela imaginação os sistemas que o levaram à diversidade das crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo obra de imaginação concebida de maneira engenhosa, mas sim o resultado da observação dos fatos materiais que hoje ocorrem aos nossos olhos, ligará, como já está fazendo atualmente, as opiniões divergentes ou incertas e conduzirá, pouco a pouco, pela própria força das circunstâncias, a crença a uma unidade baseada na certeza e não mais na hipótese, realizada a unificação no tocante ao destino das almas. Será este o primeiro ponto de aproximação dos diferentes cultos, um passo considerável para a tolerância religiosa, a princípio, e mais tarde para a fusão. Então, assim, é importante, né, que a gente entenda que a doutrina espírita, ela é formada por religião, por ciência e por filosofia, baseado nos estudos do Allan Kardec, que era de observação, a base científica, buscando provas, né, dessas observações. Começou lá pelas mesas girantes, as irmãs Fox, que batiam, ouvia batidos na parede. Então, diante dessas observações de manifestações de espíritos, através de médiums que já antes da doutrina espírita já praticavam o espiritismo, que é a comunicação com os espíritos, e vendo entre as comunicações a coerência de cada comunicação, perante as suas perguntas vinham respostas que eram coerentes, muito próximas umas da outra, sendo que os médiuns não se conheciam, estavam muito longe um do outro. Então Allan Kardec, ele constatou que existia vida após a morte, que existia pluralidade de existências, de mundos, que existe essa reencarnação, que existe essa comunicação com o lado espiritual e que tudo isso serviria para nós como um adiantamento moral e intelectual, espiritual, mediante o conhecimento que a gente vai adquirindo. À medida que a gente vai adquirindo, né, que o futuro nada mais é do que aquilo que a gente está plantando no presente, que a gente não precisa ficar preocupado com o futuro. Se hoje a gente está de consciência tranquila, fazendo o nosso melhor, o nosso futuro vai germinar essas sementes de hoje que nós estamos plantando. Preocupados devem ficar com o futuro aqueles que não plantam nada, né? Aqueles que estão ou omissos ou se eximindo de toda e qualquer responsabilidade, dando responsabilidade a outros sobre a sua própria vida. Então, Allan Kardec, ele fala para a gente o seguinte: cada um de nós somos responsáveis pelo que fazemos, pelo que ouvimos, pelo que falamos, pelo que deixamos de fazer. O nosso livre-arbítrio é individual, a colheita será individual, mas a gente tem sintonia, né, de energias com outras pessoas que estão mais ou menos como nós. Então nós vamos sempre reencarnar, não sozinhos, mas com outras pessoas que estão no mesmo patamar de entendimento como nós. Algumas um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Não existe ninguém igual a ninguém, porém, nós vamos estar sempre no estado vibratório como o nosso é o estado daquele local onde a gente estiver, ou seja, o futuro vai ser de acordo com o meu padrão vibratório de hoje. Se eu ficar aqui pensando em fazer o mal a pessoas, adivinha onde é que eu vou estar no futuro? Se eu ficar aqui pensando em fazer o melhor para mim, para minha família e para as pessoas em minha volta, onde será meu futuro? Então, ele nos coloca que não é o nada. O futuro não é aquela coisa assim, você vai ficar perdido por aí. Não, ele já está marcado pelas nossas atitudes. Né? Não é nada definitivo, né? Não existe fatalismo. Mas o que existe é o plantar e colher. Se eu quero saber como é que vai ser o meu futuro, basta ver o que eu estou fazendo no meu presente. O que eu fiz no passado já não importa mais. Deus me deu essa condição atual. É essa que eu tenho que trabalhar. O que eu preciso fazer hoje para que eu venha colher frutos doces lá na frente e não os amargos? Então, para nós da doutrina espírita, o futuro existe. E é um bálsamo saber que existe. É um bálsamo saber que a vida continua.
que existem vários mundos, que existem várias oportunidades de reencarnar. É um bálsamo, é um consolo. Por isso que a gente fala que a doutrina espírita seria, né, o consolador prometido por Jesus, porque ele veio, ensinou, trouxe toda a parte moral, e ele falou, vai vir um consolador, que vai testemunhar através dos estudos tudo aquilo que Jesus disse, né? A gente vê assim, olha, que existe tanto plantar e colher. Hoje eu estava vendo a história de Judas, né? Um pouquinho, uma pincelada. Judas, ele estava todo errado na época de Jesus, ele não achava que Jesus era Jesus, né? O Messias, aquele que veio para trazer a boa nova, que veio trazer novos conhecimentos, ele não acreditava. Na sua pequenez espiritual, ele achou que era mais um, né? Entre tantos, e que não faria a menor diferença Jesus na nossa história. E ele, naquela necessidade, naquela ganância de ter moedas, ele falou, ele que se vire depois, né? Porque eu vou ganhar minhas moedinhas. Então, naquela parte materialista de Judas, né? Que ele só pensava na parte material de ganhar algum benefício com a vida de Jesus, ele entregou Jesus aos romanos. E depois, quando ele caiu na real que Jesus era Jesus, né? Era um ser espiritual evoluído. Quando ele caiu nessa real foi quando Jesus procurou por ele, né? Ele já tinha se matado, ele ficou transtornado pelo que ele fez, ele se matou e Jesus foi procurar por ele. Jesus chegou primeiro, ele depois veio Maria. Então, todos os dois perdoando Judas. Aí Judas falava assim, mas eu não sou digno desse perdão. E Jesus falou, lógico que é, todo mundo é digno de perdão e você vai ter outra chance, né? Outras chances, melhor dizendo. E aí ele vem como Joana d'Arc. E aí, como Joana d'Arc, ele vem para defender o cristianismo, né? Joana d'Arc defendia numa época da Inquisição, que não se podia falar sobre reencarnação, não se podia falar em vida após a morte, e ela lutou com toda a força para despertar nas pessoas que a igreja não tinha o poder de mandar alguém para o céu ou para o inferno, que eles não podiam ser o como é que eu falo? Detector, é isso? Detetor? Aí eu esqueci o nome, que eles não podiam ali tomar a frente, né, da vida das pessoas, ser responsável para onde você vai, se você vai para o céu ou para o inferno. Quem é um padre para falar isso? Então, naquela época, ela questionava essas coisas, porque ela falava, não, o meu futuro depende do que eu faço, não depende do que a igreja fala, para onde ela vai me mandar, o que ela vai fazer comigo, não é assim. Ele ser o dono da minha vida, isso não existe. Então, ela já tinha todo o conhecimento, porque ela tinha andado com Jesus, né? E aí ela começou a colocar isso na prática, até que ela irritou e foi parar na fogueira. Ou seja, ao mesmo tempo que ela libertou a visão de muitos, ela também resgatou o débito do passado quando foi para a fogueira. Tanto é que dizem que quando ela foi para a fogueira, ela foi tranquila, porque ela já sabia que ela ia passar por aquilo ali para terminar de limpar o seu espírito, que estava manchado devido às atitudes do Judas, que era ela na outra encarnação. Então, para a gente poder só ilustrar, né, que o nosso futuro está nas nossas mãos, não está na mão de ninguém. E o Espiritismo explica isso. E ele coloca que no futuro as religiões vão vir buscar o Espiritismo para algumas explicações. E esse futuro, eu creio que já chegou, porque eu já tenho visto bastante religião vir buscar no Espiritismo curso, livro, indicações, bibliografias, né, apoio. Eu acho isso legal. O que eu não, né, Patrícia, o que eu não acho legal no meio disso tudo, né, aí sou eu, não estou falando pela doutrina, eu não acho legal quando as pessoas procuram a doutrina, estudam os livros na doutrina, ficam na doutrina e vão na sua religião e trazem coisas da sua religião para misturar com a doutrina. Aí eu não acho legal. Porque o Allan Kardec teve tanto trabalho para ele poder fazer os livros, né, fazer a codificação, foi baseado em muito estudo. Eu acho que tem que ter o respeito, né? Eu não vou em outra religião para impor a forma que eu acredito. Então eu também não gosto quando eu estou numa casa espírita e eu vejo gente chegando de outra religião querendo trazer ritos, querendo trazer dogmas, né? Aí eu fico um pouco chateada com isso, mas quem sou eu na fila do pão, né?
Eu acho que a união das religiões lá no futuro, a intenção não é essa. Quando ele cita aqui, né? Realizada a unificação no tocante ao destino das almas, será este o primeiro ponto de aproximação dos diferentes cultos. Um passo considerável para a tolerância religiosa, a princípio e mais tarde para a fusão. Então, à medida que a gente evolui, cada qual no seu quadrado, né? Vai havendo essa fusão. Mas aí é onde a gente entra nos planetas mais desenvolvidos, onde tem os espíritos superiores que não tem placa de igreja. Lá já tem aquele entendimento que cada qual, no seu patamar de evolução, se respeita. Aqui a gente ainda precisa das plaquinhas de religião, né? Cada qual no seu cantinho. Dá para conversar com pessoas de outras religiões, aprender com elas, ensinar também, mas essa fusão que ele cita aqui é algo lá no futuro. Ainda eu não creio que dá, porque a gente ainda tem muito egoísmo, muito orgulho, muita vaidade, que prepondera cada vez que a gente une pessoas para trabalhar. E um quer mandar no outro, um quer, né, colocar a sua opinião prevalecendo a opinião do outro. Então é importante nesse momento, no grau que nós estamos, eu, Patrícia, né? Não estou falando pela doutrina, estou falando por mim. Eu acho que o mais importante é, posso até ganhar o conhecimento com outros, mas mantenho o meu pensamento aqui. Posso ouvir, posso respeitar e devo as outras opiniões, as outras religiões, mas eu não posso ficar misturando tudo, porque se eu misturar tudo, eu posso, das duas uma, ou eu vou impor o que eu acredito em determinado momento, até que sem querer, ou eu vou acabar não acreditando em nada, porque o patamar que eu vejo grande parte das pessoas, pelo menos em torno de mim, é que ainda não existe essa condição de fusão, existe uma condição de preparação para um entendimento, né? Não está tendo mais perseguições, né? Grande parte dos locais não tem perseguições religiosas, não tem, grande parte dos lugares não tem discriminação. Então eu acho que esse daí já é um salto para o nosso tempo, porque quantas coisas já não aconteceram devido às religiões, né? Agora, fusão, eu acredito que ainda não estamos preparados, mas quem sou eu na fila do pão? É só pela experiência, né, de chão de fábrica, como eu costumo dizer.